conversa com o Dr. Vitor Sena, advogado e especialista em direito previdenciário e que atua aqui em Souza. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria especial para a ACS e para a ACE. Doutor Vitor, como se dá essa questão da aposentadoria especial para essas duas categorias? Haja vista que essas duas categorias têm conseguido muito, através de lutas, de conquista, através dos anos, esse benefício que agora pode ser incorporado como uma vantagem para aqueles que já têm anos de trabalho junto à categoria de ACS e de ACE. Certo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes e a todos que acompanham o blog. Em primeiro lugar, é importante a gente mencionar a importância da Emenda Constitucional 120 de 2022, que colocou os agentes de saúde e agentes de combate à endemia no patamar de agentes de saúde, funcionários da saúde, né? Essa emenda constitucional trouxe vários direitos para essas duas categorias. A exemplo do piso nacional, né, de 2 salários mínimos, a questão da aposentadoria especial e a questão também da necessidade do adicional de insalubridade. Então, assim, para essas categorias, nós temos 3 regras distintas, a depender do momento em que foram implementadas as condições. Nós temos a regra antes da reforma da Previdência, ou seja, para aquelas pessoas, a CS e a CE, que implementaram 25 anos de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, que foi a data que entrou em vigor a reforma da Previdência, só basta apenas essa condição, os 25 anos, sem necessidade de idade mínima. Nós também temos a regra de transição, ou seja, para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes da reforma da Previdência, mas não implementaram as condições até aquela data. Para essas pessoas, a regra de transição é o seguinte: é uma somatória de pontos. Ela exige pontos, 86 pontos no mínimo, sendo que desses pontos, 25 anos tem que ser de contribuição. Ou seja, um exemplo, vamos dizer que você tenha 61 anos e 25 anos de contribuição nessa atividade especial, como a CS. Então, nesse caso, somaria 86 pontos e você teria direito à aposentadoria por essa regra de transição. Um fator importante é que o tempo que você trabalhou antes sem ser especial, ele pode ser convertido em tempo especial, para fins de alcançar o tempo dessa regra de transição. E nós temos a regra que é posterior à emenda constitucional que trouxe a reforma da Previdência. Ou seja, para aquelas pessoas que começaram a contribuir após 13 de novembro de 2019, exige uma idade mínima, que é 60 anos, mais 25 anos de contribuição de atividade especial. Uma coisa importante também a mencionar é que o tempo de atividade especial pode também ser convertido em tempo de aposentadoria normal, para fins de alcançar benefícios como a aposentadoria por tempo de contribuição. Então são essas 3 regras que nós temos hoje. É importante procurar um advogado previdenciarista de sua confiança para fazer esse cálculo, ver se você já implementou as condições. Porque por mais que você esteja trabalhando hoje, mas caso você tenha implementado as condições antes da reforma da Previdência, você tem direito adquirido a se aposentar por aquela norma anterior. Então, assim, todos esses casos vai ser avaliado caso a caso, e sempre um advogado especialista um advogado previdenciarista especialista pode indicar a você o melhor caminho, qual regra você se encaixaria e qual o melhor caminho a se seguir. Doutor Vitor, como fica essa questão, principalmente com relação à insalubridade? Alguns colegas, no caso, alguns agentes comunitários de saúde e outros de endemia, ainda não têm esse benefício incorporado aos seus vencimentos. Dentro dessas novas regras que estão sendo colocadas para a aposentadoria especial, como se enquadraria esse fator e se há uma possibilidade também de ter isso como garantia para uma possível aposentadoria? Sim, é possível sim. E outra coisa, essa questão de insalubridade, para aquelas pessoas que não recebem, o caminho correto é buscar uma ação judicial. Nesse caso, haveria uma perícia que indicaria o grau de exposição a atividades nocivas. No caso, a função de ACS e ACE tem contato diário com agentes nocivos, agentes biológicos, né?
Covid, tuberculose, entre outros agentes que podem ser transmitidos e são agentes biológicos. Nesse caso, o caminho ideal é pleitear judicialmente uma ação para a implantação desses benefícios. Salvo engano, a insalubridade está prevista na NR15, que são a norma regulamentadora que indicam quais são as atividades insalubres. O grau pode variar de 10%, 20% e 40%, a depender da exposição e o nível de exposição a esses agentes biológicos e agentes químicos. Então, assim, quem vai avaliar isso vai ser, uma ação dessa, tem uma perícia que vai avaliar o grau de exposição, se o grau de exposição é permanente, o risco que esse grau de exposição enquadra o funcionário, e o percentual de 10%, 20% ou 40% vai ser avaliado com base nessa perícia. Mas, de toda forma, o caminho a se seguir seria esse. Então, assim, aquele servidor que em 91 começou a trabalhar como agente comunitário de saúde, ele hoje já chega num patamar de, vamos dizer assim, de condições para pedir, para solicitar a sua aposentadoria. Em relação ao fato da questão do município, já que hoje esses servidores são lotados junto ao município. Em relação à Previdência Social, o município tem uma participação? Qual é a posição do município em relação ao repasse de valores para que o profissional chegue no INSS e tenha todas as garantias necessárias para ele solicitar sua aposentadoria? Sim, é importante a gente mencionar que, com base nessa questão de verbas trabalhistas, como a insalubridade, a gente tem um prazo prescricional de 5 anos. No caso, a gente só poderia buscar essa insalubridade até os últimos 5 anos. Cada mês é uma prestação de trato sucessivo e cada mês vai contando. Então, assim, digamos que você não receba insalubridade. Você já labora no município, exemplo, 2010. Então, para buscar essa insalubridade, você não poderia buscar todo esse tempo. Você poderia buscar os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos, ou seja, de 2019 até 2024, você poderia buscar esse tempo. Então, assim, e esse valor de insalubridade seria, sim, devido para fins de aposentadoria, porque ele se incorpora ao salário, tá certo? A gente tem que entender a diferença de vencimentos, que são salários base, e a diferença de remuneração, que é o salário base mais as gratificações. Para a questão de aposentadoria, engloba a questão de remuneração, ou seja, os vencimentos mais todas as gratificações. E a insalubridade se incorpora, sim, para fins de aposentadoria, para compra de aposentadoria. Doutor Vitor, até o ano passado, o valor repassado pelo governo federal era de um salário mínimo para cada profissional de saúde, seja ele assistente de saúde ou ACE. Hoje houve uma mudança a partir do piso nacional, do valor que está sendo repassado hoje para os municípios via União, fundo a fundo, no caso o Fundo Nacional de Saúde, que é quem garante os salários dos agentes de saúde de endemia, passou a ser de 2 salários mínimos. A regra passa a ser de 2 salários. Hoje, aquele profissional que só veio a incorporar os 2 salários a partir do ano passado, como fica o período de aposentadoria dele, caso ele venha requerer? Paulo, para a questão de aposentadoria, é feito um cálculo com base nas médias aritméticas, as maiores médias desde 1994 até os dias atuais. Então, assim, se o funcionário recebia um salário mínimo durante um determinado período e depois de determinado período passou a receber 2, ao final da sua aposentadoria será feita uma média aritmética dessas contribuições, das maiores contribuições, e aí a depender da implementação das condições, idade, mais contribuição, aí sim será feito o cálculo com base nesse benefício. Por isso a importância de procurar um advogado previdenciarista, porque ele vai avaliar caso a caso, pode fazer esse cálculo, para o contribuinte já saber, no momento em que for se aposentar, fazer um planejamento previdenciário. É de suma importância essa questão do planejamento previdenciário, para que no momento de se aposentar ele já saber quando pode se aposentar, a partir de que momento pode se aposentar e quanto vai receber ao se aposentar. Então, assim, é importante que a gente avalie caso a caso, porque cada caso é diferente um do outro. Então, assim, é importante essa questão do planejamento para avaliar essa questão do valor de aposentadoria.
não ficou bem claro aquilo que eu acredito que o colega que vai estar vendo essa matéria, ele vai querer entender. Por exemplo, o profissional que entrou em 91, Certo. ele até 2019 ou 2020, ele recebia apenas um salário mínimo, certo? Um salário mínimo como garantia de repasse da União. A partir de 2022, com a incrementação do piso nacional, ele passou a ganhar 2 salários mínimos. Se esse profissional que de 91 já pode solicitar sua aposentadoria, como é que ficaria a situação dele? Haja vista que ele, ao pedir a aposentadoria, ele ia perder valores, principalmente no que diz respeito ao valor salarial, porque ele não iria mais receber 2, mas sim só 1. É essa discussão que eu acho que você poderia explicar de uma forma mais abrangente, para que aquele que está assistindo a nossa entrevista possa entender como ele poderia, né, pedir ou solicitar sua aposentadoria nesse momento. Nesse caso, entra aquilo que a gente falou anteriormente. O funcionário que desde 91 labora, recebendo um salário mínimo, mas que a partir de 2022 passou a receber 2 salários mínimos como garantia do salário do piso nacional, né? A partir da emenda constitucional 120, como a gente já mencionou, ele teria que fazer o quê? O valor da aposentadoria seria calculado com base nessas contribuições. Lógico, teria um grande decréscimo. Um grande decréscimo no salário se ele fosse se aposentar exatamente nesse momento. Por isso que eu falo da importância do planejamento previdenciário. Porque assim, você já pode se aposentar, vamos dizer que você já possa se aposentar hoje mesmo. Ou seja, hoje você implementou as condições. Mas digamos que o salário que você vai receber a fins de aposentadoria não é aquilo que você almeja, né? Você teria um grande decréscimo. Então, nesse caso, seria importante a questão do planejamento previdenciário. Para quê? Olha, se você trabalhar mais X anos, você vai ter direito a um benefício de valor X. Ou seja, exemplo, um salário mínimo e meio. Então, assim, essa questão passa pelo planejamento previdenciário. É lógico que a pessoa que desde 91 labora, recebendo um salário mínimo, e vai se aposentar hoje, ela não vai ter um valor de benefício de uma pessoa que começou a trabalhar em 2022 recebendo um piso de 2 salários. Que quando essa pessoa for se aposentar, ela vai receber a aposentadoria com base no salário de contribuição. Tudo depende do salário de contribuição, daquilo que é destinado ao salário de contribuição. Então, assim, essa questão de, vou me aposentar hoje, peraí, vamos fazer um planejamento? É importante fazer esse planejamento para que você não se aposente e seja pego desprevenido com um decréscimo no seu salário. Entendeu? Então, assim, essa é a importância do planejamento previdenciário. E como eu disse, cada caso é um caso. A gente tem que fazer esse planejamento analisando caso a caso e ver as condições para indicar ao cliente a melhor maneira para que ele tenha uma renda digna ao se aposentar. Uma renda que não vá gerar um grande decréscimo no seu padrão de vida atual. Doutor Vitor, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para aquele profissional que deseja como ele deve proceder, quais os caminhos ele deve seguir e a quem ele deve procurar nesse momento, se ele tiver já com todo o planejamento pronto para a sua aposentadoria. Certo. O funcionário que deseja nesse momento se aposentar, é importante ter toda a documentação em mãos, né? Analisa a questão dos vínculos, vê a questão do seu INSS, o seu CNIS, vê tudo direitinho. Quando tiver com toda essa documentação, é interessante procurar um advogado previdenciarista de sua confiança, que aí o advogado vai entrar com o devido processo administrativo perante o INSS para fins de conseguir esse benefício do cliente. O procedimento é esse. Está com todo o período em dia, está com todos os requisitos preenchidos para aposentadoria, procura um advogado previdenciarista de sua confiança. Por quê? É interessante procurar um advogado previdenciarista porque ele vai indicar os melhores caminhos para você se aposentar. A exemplo daquilo que eu falei, eu tenho 25 anos de atividade especial, mas meu salário vai ficar bem abaixo. Mas e se a gente convertesse aquele tempo anterior em tempo de atividade comum? Aí seu benefício já iria subir, porque você iria aumentar o tempo de contribuição. Para você ter uma noção, o tempo de atividade especial,
quando a gente converte em tempo normal, você pega aquele ano vezes 1,4, ou seja, é como se tivesse um 0,4 a mais. Então, assim, isso influencia também na questão de salários, de aposentadoria e tudo mais, né? Do valor do benefício. Então, assim, é importante sempre buscar uma ajuda especializada para avaliar caso a caso e buscar o melhor benefício para você. Seja ele a aposentadoria especial ou converter aquele tempo de aposentadoria, aquele tempo de atividade especial em atividade normal e buscar a aposentadoria por tempo de contribuição normal. Então, assim, cada caso quem vai avaliar isso é o advogado previdenciarista e por isso a importância de buscar uma ajuda especializada.